Graças e paz aos irmãos, bom dia, amém? Louvado seja Deus por mais esse dia do Senhor, que nós temos a oportunidade de desfrutar na presença do nosso Deus, louvando, engrandecendo o seu nome, ouvindo a sua santa voz falar aos nossos corações. Nessa manhã eu estarei continuando, e se Deus permitir, finalizando a exposição da segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 3 de 2 Tessalonicenses. No último domingo, a nossa exposição ela foi dos versos de 1 a 5. Hoje, com a graça de Deus, nós queremos meditarmos dos versos 6 ao verso de número 18. Amém? Estarei nessa manhã fazendo a leitura do texto e logo depois estaremos indo ao Senhor mais uma vez em oração. Estarei lendo na versão NVI. Diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente. Quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas porque nos tornássemos modelos para sermos imitados por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalhando, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossas palavras por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de meu próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e é dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nós louvamos teu santo nome nessa manhã, porque o Senhor é o Deus bendito, o Senhor é o Deus eterno. O quanto já temos desfrutado nessa manhã, Senhor, nesse lugar, como já foi orado pelo pastor, desfrutamos do café que o Senhor colocou na nossa mesa. Desfrutamos da comunhão, das nossas conversas uns com os outros. Conversas que edificam as nossas vidas. Quando paramos para conversar com nossos irmãos e vemos em nossos irmãos a pessoa de Cristo Jesus. Louvamos ao teu santo nome porque o Senhor nos conduziu durante toda a semana e tem nos conduzido em todos os momentos. Pai, vou ao Senhor em oração pedindo a tua graça
para a ministração da tua palavra, que o Senhor me ajude através do teu Espírito Santo. Que eu possa, Senhor, verdadeiramente, para a glória do teu nome, falar aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo. Eu louvo o teu nome, Senhor, e me alegro, porque o Senhor tem chamado um povo para se congregar nesse lugar, para ouvir não o evangelho fictício ou inventado, mas o evangelho verdadeiro, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, como homens zelosos pela tua obra, para zelar pelo teu rebanho e dar o verdadeiro alimento para o teu povo. Nos conserva dessa forma, Senhor. Não nos deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque, como já foi lido na manhã de hoje, o Senhor é o protagonista da história. Não são homens, mas o Deus Todo-Poderoso. Eu louvo o teu nome nessa manhã e peço, Senhor, em nome de Jesus, nos conduz mais uma vez. Amém e amém. Irmãos, no domingo passado, no início da epístola no início do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós vimos o Paulo, ele pedindo para a igreja de Tessalônica que orasse por ele. Paulo está em Corinto, de lá ele escreve essa carta, pedindo que a igreja orasse por ele, para que a palavra do Senhor, ela se propagasse, né? Que ela se espalhasse por outros lugares, como ela tinha se espalhado na cidade de Tessalônica, e havia alcançado muitas pessoas se converteram através da pregação de Paulo, durante o tempo em que ele esteve ali. E ele também ora para que ele seja liberto nos homens perversos, né? Para que ele seja livre do maligno, porque a fé não é de todos. E existem pessoas que perseguem os pregadores do Evangelho, como ele já havia sido perseguido muitas vezes, até mesmo tendo que sair fugido, muitas vezes apanhando, por causa da causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo ele pede oração aos irmãos de Tessalônica para que orem a Deus em prol dos missionários, né, dos pregadores do Evangelho, dos pregadores da palavra de Deus. Só que agora, a partir do verso 6, irmãos, o Paulo ele vai retomar um assunto que ele já havia tratado na primeira epístola, no capítulo 4, versos 11 e 12, no capítulo 5, verso 14, o Paulo já havia tratado desse assunto aqui de quê? De irmãos que não estavam trabalhando, mas que andavam ociosos, fazendo nada, irmãos desocupados, né? E o Paulo, mais uma vez, ele se volta para esse assunto, porque esse era um assunto que estava, de alguma forma, mexendo com a igreja, perturbando a igreja. Então, Paulo ele retoma esse assunto. E ele vai dizer no verso 6 o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Você vê que o Paulo aqui, irmãos, ele não faz um pedido, mas o Paulo vai dizer aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca o Senhor. É no nome do Senhor que ele vai trazer essa ordem, como missionário, como pastor. O Paulo vai trazer uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. E qual é essa ordem? Que os irmãos se afastem daqueles irmãos que estão vivendo ociosamente, que estão vivendo desocupadamente, sem fazer nada, e não conforme os ensinamentos, ou seja, a tradição que deles tem recebido, né? Aqueles irmãos receberam o ensino na primeira epístola, mas mesmo assim aqueles irmãos continuam vivendo ociosamente, continuam vivendo desocupados, continuam vivendo às custas da igreja, às custas dos outros, porque não querem trabalhar, ou então tiveram um entendimento errado de que Jesus iria voltar logo, então eles não precisariam mais fazer nada. Então o Paulo ele traz uma ordem em nome do Senhor Jesus, né? E aquele que desobedecesse essa ordem, não estaria apenas desobedecendo a ordem do Paulo,
mas estaria desobedecendo uma própria ordem do Senhor, porque o Paulo, ele é um representante do Senhor, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele é um verdadeiro apóstolo, não o apóstolo charlatão do dia de hoje. Ele é um verdadeiro apóstolo, e o apóstolo, ele tinha autoridade para falar do nome do Senhor Jesus. Então, desobedecer uma ordem do apóstolo é desobedecer uma ordem do Senhor. Então, nós vemos aqui da parte do Paulo, irmãos, não é apenas uma sugestão. Não é, irmão, eu estou sugerindo. É, irmão, se aparte. Se aparte, porque esse aí já foi ensinado, mas ele não aplica o ensino à vida dele. Ele vive fora daquilo que foi ensinado. Né? Essa ordem que o Paulo dá, não é uma ordem simplesmente, irmãos, em nome da equipe pastoral, Paulo, Silas e Timóteo, não. É uma ordem no nome do Senhor Jesus. Se afastem dessas pessoas que vivem ociosamente, desocupadas, que não vivem segundo aquilo que foi ensinado. E aqui nós pegamos algo para nós nesse primeiro versículo, irmãos. O ensino bíblico, ele é para ser praticado em nossa vida. O ensinamento bíblico, irmãos, não é simplesmente para ser ouvido e eu vou decidir se eu pratico ou não pratico. Não é isso. Engano. O ensino bíblico é para ser praticado. As verdades bíblicas são para ser praticadas por aqueles que são verdadeiros cristãos. Não é uma opção. Eu ouvi a palavra de Deus dizer que a esposa deve ser sujeita a seu marido, mas eu não penso assim, então eu não sou sujeita a homem nenhum. Eu sou filho, a palavra de Deus diz que tem que honrar pai e mãe, mas eu já sou de maior, eu sou dono do meu nariz, então não estou preocupado com isso. Mas a Bíblia diz, o pastor pregou hoje que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Eu não vejo dessa forma. Então, se a palavra de Deus não é regra de vida e prática para você, irmão, talvez você tenha que rever seus conceitos. Como esses irmãos aqui precisavam rever. Porque o Paulo falou para eles, havia ensinado, você pode depois voltar da primeira epístola, no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo já havia ensinado para eles que deveriam trabalhar, que a volta do Senhor Jesus não ia ser agora, que iam haver sinais da volta do Senhor Jesus, e eles teriam que trabalhar até o dia que o Senhor voltasse. Então, a ordem que o Paulo traz é, irmãos, se afastem dessas pessoas que vivem ociosa, desordenadamente, desocupados. Aí no versículo 7, ele vai dizer assim, eu estarei lendo o versículo 7, 8 e 9. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Versículo 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas porque, para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês. Então, aqui o Paulo ele faz um apanhado, ele vai dizer, olha, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque nós não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Ou seja, Paulo diz, tem um pessoal aí vivendo ocioso, mas vocês sabem que o exemplo que vocês devem seguir é o nosso exemplo. Porque quando nós estivemos aí entre vocês, nós não vivemos ociosamente. De maneira nenhuma, quando nós estivemos aí no meio de vocês, nós vivemos de forma ociosa. Aí ele vai dizer, e nem comemos coisa alguma à custa de ninguém.
Pelo contrário, nós trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados para nenhum de vocês. E ao contrário, essa galera que está aí, né, não trabalha, estão comendo às custas dos outros e não fazem nada. Não foi esse o exemplo que nós demos. O exemplo que nós demos foi o contrário. Quando nós estivemos no meio de vocês, nós fizemos questão de não comer às custas de ninguém. E por isso trabalhamos arduamente dia e noite. Olha o exemplo que o Paulo dá. E ele volta, irmãos, a falar algo muito importante no versículo 9, não porque a gente não tivesse direito. A gente tinha o direito de comer às custas de vocês. Mas nós não fizemos isso para tornarmos um modelo a ser imitados por vocês. A gente tinha direito de comer às custas de vocês. O tempo que nós tivemos aí trabalhando no serviço do Evangelho, a gente poderia ter sido alimentado por vocês. Mas nós não fizemos isso. Ao contrário, trabalhamos dia e noite para ser exemplo a ser imitados por vocês. Irmãos, um puritano de nome Tomé Brooks, ele tem uma fala que ele diz o seguinte: o exemplo é a melhor retórica que pode existir. A melhor maneira de você ensinar alguém é dando exemplo para essa pessoa. É por isso que o nosso Senhor Jesus, todas as coisas que ele fez, que ele mandou fazer, ele deu o exemplo fazendo. Todas as coisas que o Senhor Jesus ele mandou fazer. Lembra do último sermão do pastor Alexandre, o penúltimo sermão? Quando Jesus ele lava os pés aos seus discípulos e mostra para eles, olha, assim como eu fiz, façam vocês também. Foi o que o Paulo fez. Ele poderia simplesmente ter ficado ali sendo sustentado pelo pessoal de Tessalônica, mas ele falou, não, nós não vamos comer às custas de ninguém. Nós vamos trabalhar para pagar a nossa própria comida. E ele poderia ter feito isso, irmãos. Ele poderia ter feito isso, só que ele não fez. E aqui nós tiramos um ensino para nós. O pastor ele deve estar sempre pronto a ser exemplo para o rebanho, da mesma forma como nosso Senhor sempre foi exemplo para nós. O Paulo, quando ele esteve em Tessalônica, ele deixou um exemplo para aqueles irmãos ociosos. E ele disse que ele poderia ter sido sustentado. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, nos diz isso, irmãos. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Ele teria direito de se alimentar. Ele teria direito de ter dormida para dormir ali, enquanto estava a serviço do Evangelho. Mas para dar o exemplo, ele prefere então trabalhar. E ele vai dizer assim, olha, eu trabalhei arduamente, dia e noite. Sabe por quê, irmão? O trabalhar arduamente é lícito. Mas quando Paulo diz que ele trabalhou arduamente de dia e de noite, foi para ter o sustento. Não é porque ele queria ostentar alguma coisa. Porque a causa do Paulo era o Evangelho. E ele trabalhava arduamente para sustentar pela causa do Evangelho. Para não escandalizar irmãos, para dar exemplos para irmãos. E aqui nós tiramos alguns exemplos para nós. A melhor maneira de ensinar alguém é sendo exemplo, ou seja, é fazendo. Não adianta
nós ensinarmos alguma coisa para alguém quando nós mesmos não temos a tal prática. Não adianta nós ensinarmos o serviço quando nós mesmos não estamos dispostos a servir. Não adianta nós querermos ensinar santidade para alguém quando nós mesmos não vivemos uma vida de santidade. Não adianta você querer respeito do teu filho se ele olha para o lado e não vê você respeitando a mãe dele. Não adianta. O melhor ensino, como disse Tomé Brooks, é o exemplo. Não adianta eu aqui chegar a dizer que sou pastor e querer ensinar algo, e quando o irmão olha para mim, ele não vê na minha vida. Não funciona, irmão. Não funciona. É como Paulo diz aos Romanos: você diz que não deve roubar, mas você rouba. Você diz que não deve adulterar, mas você adultera. Então, o nosso ensino, ele parte do nosso exemplo. Não adianta eu querer aqui que os irmãos cheguem cedo no culto, e todo culto, os irmãos chegam primeiro do que eu. Que exemplo que eu estou sendo? Isso é em todas as áreas da vida, meu irmão. É em todas as áreas da vida. Irmão, querer que os outros façam o que você não faz é hipocrisia. Não se passa de um hipócrita quando nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós mesmos não fazemos. Ou seja, a pessoa conhece, prega, manda, mas não faz. Não tem efeito isso, irmão. Não tem efeito. É por isso que em João capítulo 13, quando Jesus ele dá o exemplo de servir, ele vai dizer assim: olha, eu sou mestre, e vocês estão vendo eu fazendo, então façam vocês também. Não viver ociosamente, irmãos, é algo que nós precisamos também aprender. Não viver às custas dos outros. E trabalhar para ter o nosso próprio sustento. Versículo 10. Quando ainda estávamos com você, lhes ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Irmãos, tem muitas pessoas que de uma maneira errada pensam que o trabalho é uma maldição. Não, pastor, mas trabalho é maldição. Deus falou: o homem vai comer do suor do seu rosto. Muito antes de Deus falar isso, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus colocou o homem no jardim para lavrar a terra. Gênesis capítulo 2, verso 15. A queda no capítulo 3. No capítulo 2 está escrito: Deus colocou o homem no jardim para cuidar e lavrar a terra. No capítulo 3 o homem cai. Aí é onde Deus vai falar: o homem comerá do suor do seu rosto. Amém? Então, o trabalho ele só se torna duro e penoso depois da queda.
Mas não é que Deus não colocou o homem no jardim para trabalhar. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e lavrar a terra. Aí o homem está ali, cuidando e lavrando a terra. Mas em Gênesis 3 o homem cai. Aí o que a palavra vai dizer no verso 19? O homem comerá do suor do seu rosto. O trabalho, então, ele se torna duro e algo penoso, porque a terra também foi afetada pela queda. Então o homem vai trabalhar mais, vai lavrar mais, o trabalho vai se tornar mais pesado, porque a terra também foi afetada pelo pecado. Mas o homem trabalhar, irmão, faz parte da ordem criacional. Faz parte da ordem criacional. O trabalho se torna pesado, árduo, por causa do pecado do homem. Mas Deus nunca colocou o homem para ele ficar deitado embaixo de uma sombra fazendo nada. Tem sentido. Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Provérbios 16, 26 vai dizer que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem precisa trabalhar para saciar a sua fome. O homem precisa trabalhar porque ele precisa se alimentar. O crente que tem a oportunidade e a capacidade de trabalhar para a sua própria comida, tem obrigação de trabalhar para a sua própria comida, tem de fazê-lo. Aquele que não faz, irmãos, são pior que os descrentes. Pois aquele que não trabalha, como vai cuidar da sua família? E a palavra de Deus diz: aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. É pior do que o descrente. Então o homem que pode trabalhar, ele tem que trabalhar para ter a sua própria comida e também da sua família. E se ele negar isso, irmãos, ele é pior do que um descrente. E é importante a gente ver aqui, irmãos, para a gente não... É que o Paulo, ele trata aqui não de pessoas, das pessoas que não querem trabalhar, não daquelas que não podem. Tá? Quando Paulo está falando aqui, ele vai dizer, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Então o texto é claro. Ele não trata de pessoas que não podem trabalhar, ele trata de pessoas que não querem trabalhar. Né? Porque aquelas pessoas que não podem, elas se enquadram em outro tipo de pessoas. Pessoas que realmente precisam ser cuidadas por outros crentes. Crentes que precisam ser cuidados por outros. Nós podemos amanhã ter aqui em nosso meio pessoas que não podem trabalhar. Não podem trabalhar muitas vezes porque têm deficiências, comorbidades, e não podem trabalhar. E dessas pessoas, os demais irmãos irão cuidar. Os demais irmãos irão alimentar. Mas quando se trata da pessoa que não quer, se ela não quer trabalhar, ela também não coma. Né? É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor em Gálatas 6, em Gálatas 2:10, ela nos mostra que os pobres têm que ser cuidados. Né? O Paulo, quando ele está ali, ele diz, a recomendação que os apóstolos deram, né, é para não se esquecer dos pobres. Ele não fala daqueles que não querem trabalhar, ele fala dos pobres, daqueles que não têm condições. Esses são pessoas que a igreja ajuda, que a igreja mantém, que a igreja ajuda no sustento, e principalmente quando essas pessoas pobres elas não têm familiares que possam sustentá-las, porque a primeira obrigação é dos familiares, né? E não, a igreja vem depois.
Mas a responsabilidade com o meu pobre, se eu tenho condição, a responsabilidade é minha. Amém, meus irmãos? Ele vai dizer no versículo número 11: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Olha só, irmão, o ocioso, né? Ele não trabalha, ele é um desocupado, então o que ele vai fazer? Se intrometer na vida alheia. Né? Se intrometer na vida dos outros. Ou seja, eles se recusavam a ser trabalhadores ativos para serem intrometidos ativos. Eles não tinham tempo para trabalhar, mas tinham tempo para se intrometer na vida dos outros. Pessoas desocupadas, sobrava tempo, né, irmão? Não trabalhava, sobrava tempo para, então, andar se intrometendo na vida alheia, naquilo que não era da alçada deles. Era assim que essas pessoas estavam agindo. Aí o Paulo volta no versículo 12, e ele vai de novo usar a palavra ordeno, tá, irmãos? A tais pessoas ordenamos e exortamos, ou seja, a equipe pastoral, no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, essa ordem e essa exortação é no Senhor. Não é por minha conta, é no Senhor. Que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Por que comam do seu próprio pão? Porque se está vivo é porque está comendo, irmão. Né? Está comendo. Não está comendo do próprio pão, porque não trabalha, mas está comendo do pão de alguém, correto? Está comendo do pão de alguém. Então a ordem do Paulo é: a tais pessoas. O Paulo fala a tais pessoas, irmão, porque não era toda a igreja, tá? Eram algumas pessoas específicas. Ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Então, mais uma vez, essa ordem é no nome do Senhor Jesus. Esses irmãos, então, o que eles deveriam fazer? Imediatamente, pararem de ser ociosos, trabalhar para comprar o seu próprio alimento e deixar de ser pesado para a igreja e para os irmãos. E também deixar de se intrometer na vida alheia. Era uma ordem do Paulo, olha, trabalhem, comam do seu próprio pão, né? E outra coisa que eles estavam fazendo era se intrometendo. Vão trabalhar, não vão ter tempo de se intrometer na vida alheia, né? Não vão ter tempo de ficar ali cuidando da vida dos outros, vamos dizer assim. Esses irmãos, eles estavam sendo pesados para alguém, irmão. De alguma forma, eles estavam sendo pesados para alguém. Para a igreja, para os demais irmãos, para os seus familiares. Mas eles estavam sendo pesados para alguém, porque a decisão deles era a decisão de não trabalhar. E o Paulo, olhando para a igreja, irmãos, ele vai dizer para a igreja, no versículo 13, quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. E eu queria dar uma atenção para esse versículo, porque o que poderia estar acontecendo com os demais irmãos da igreja era os irmãos cansarem-se desses aproveitadores folgados e tornarem-se indiferentes a reais necessidades, irmãos. Isso é uma coisa que nós vemos muito. Acho que muito de nós pensa dessa forma. Muitas vezes nós vivemos uma realidade de pessoas tão aproveitadoras que quando a necessidade é uma necessidade real, nós ficamos, né? Ficamos assim, meu Deus, será que é verdade? Será que é para comer? Será que é para
para usar porcaria? Será que é para beber? Muitas vezes a pessoa, né, meu irmão, vem até pedir verdadeiramente para o alimento, mas nós olhamos assim e muitas vezes você já fala, rapaz, será que é verdadeiramente para comprar alimento? É como esses irmãos, eles corriam esse risco, sabe, de olhar para aquele pessoal que não está trabalhando porque não quer, fica se intrometendo na vida dos outros, sabe, de repente ali, como diz o pessoal, trancar o coração ali, e quando a necessidade fosse uma necessidade real, sabe, a pessoa está ali com o coração fechado, né? E o Paulo fala, aos demais eu vos digo, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer o bem. O povo não deveria ignorar a sua responsabilidade de cuidar de quem precisa. O que o Paulo está fazendo, nunca deixem de cuidar do necessitado, né? Não é por causa desses aí que não querem trabalhar que vocês vão endurecer o coração, né? E vão parar de fazer o bem, porque existem pessoas realmente que precisam da ajuda da igreja, que precisam da ajuda de vocês. Provérbio 28, 27 diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá maldições. O Isaías, 58, diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? A ajuda bíblica, irmãos, o auxílio bíblico, ele é totalmente expandido aí, falado em toda a Sagrada Escritura. O que o Paulo está colocando aqui são pessoas que deliberadamente decidiram não trabalhar, né, e viver às custas dos outros, né, viver usufruindo daquilo que os outros, do trabalho dos outros. Isso não é lícito, irmão. Não é lícito. Uma pessoa que tem condição de trabalhar, querer viver às custas de outro, usufruindo do trabalho do outro. Isso não é lícito. Amém? Então, o Paulo demonstra uma preocupação de repente, os irmãos daquela igreja, né, olhando aqueles irmãos agindo dessa forma, de repente, num momento de real necessidade de alguém, eles não tomarem a atitude de ajudar. Versículo 14 vai dizer assim: se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Então, é a segunda carta que o Paulo está mandando. Ele já tratou na primeira e agora ele dá um tipo de um veredito, né? Se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, ele é específico, já mandei a primeira. Estou mandando a segunda. Se não obedecer por essa, vocês vão tomar uma atitude. Marquem ele, vejam quem são, estão agindo dessa forma, e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. Não corrobore com ele naquilo que ele anda fazendo. Não tenha a mesma atitude com ele. E lá no primeiro versículo, no versículo 6, você vê que ele manda o quê? Se afastar. Para quê? Para que ele fique envergonhado. A questão agora é tomar uma atitude, né? Mostrar para ele o erro que ele está fazendo, o erro que ele está cometendo, manter aquela certa distância. Qual é o propósito? Envergonhar, né? O propósito aqui, o Paulo é bem claro, irmãos. É deixar aquele irmão envergonhado das suas atitudes. Irmãos, a Bíblia nos mostra isso. Que quando nós vemos o nosso irmão no erro, nós devemos admoestá-lo. Tem irmão que não gosta, né?
torce bico, porque é dono da razão. Mas quando o irmão está errado, irmãos, o correto do outro irmão que está vendo o erro, que está presenciando o erro dele, é admoestá-lo. E não compactuar com o mesmo erro a qual ele pratica. Aqui a obrigação do irmão aqui é chegar, irmão, você precisa trabalhar. Meu irmão, você não quer trabalhar, você está sendo pesado para a igreja. Você está comendo as custas do outro. Não existe argumento que você não quer trabalhar porque Jesus vai voltar. Isso não é argumento. Vai arrumar um emprego, meu irmão. Você tem condição de trabalhar? Vá arrumar um emprego. Porque a questão da admoestação, irmãos, a esse irmão, é o mesmo objetivo da disciplina. O arrependimento do irmão. Quando eu admoesto um irmão, quando eu exorto o irmão, a minha esperança é que ele venha se arrepender do seu erro e venha ser restaurado, venha, ser corrigido e retornar ali a comunhão junto com os irmãos ali, de uma forma demonstrando que ele realmente reconheceu que estava agindo de uma maneira errada e consertou aquele erro ao qual ele havia cometendo. Essa é a intenção da admoestação, irmão, da exortação. Ele vai ficar envergonhado, Vai ficar envergonhado. Muitas pessoas, muitas vezes, hesitam. Mas se eu falar para o irmão disso aí que ele está... Irmão, então você vai deixar o irmão se afundar cada vez mais. Você vai deixar o irmão se afundar cada vez mais. Porque o irmão está no erro, e tu está olhando, e está compactuando ali, está... Não, irmãos. Você vê que se não fosse algo importante, o Paulo não teria tratado em ambas as cartas. Foi um assunto que ele tratou nas duas epístolas, irmãos. Na primeira, ele escreveu, na segunda ele escreve de novo, e agora ele vai dizer, olha, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, ou seja, porque na outra eu já falei, essa é a segunda, se não obedecer por esta, vocês vão tomar uma atitude. Se não obedecer por essa, vocês vão tomar uma atitude. E não vão mais se associar com ele para que ele fique envergonhado. Mas a ideia aqui, irmãos, não é uma exortação, uma admoestação, mas em seguida ele vai dizer, contudo, não o considerem como inimigo. Tá? É para vocês rejeitarem, refutarem o que ele está fazendo. Mas não é para considerar como inimigo. Mas chamem a atenção dele como a um irmão. É para chamar a atenção. Mas não é para chegar lá tratando como inimigo. É para chamar a atenção como se chama de um irmão. Vai ficar envergonhado. Mas a minha fala com ele vai ser uma fala de irmão. Irmão, tá feio. Irmão, tá feio. Tá comendo as custas dos outros, irmão. Irmão, preguiça é pecado. Então a orientação não é chegar e tratar ele como um inimigo. É exortar, é não se associar, mas sempre tratando como um irmão. Não é porque a gente trata como irmão que a gente concorda com o erro que o irmão está cometendo. Correto? Não é porque eu trato o irmão como irmão que o irmão está errado e eu vou concordar com o erro dele. Não. Está errado, irmão. Tu é meu irmão, mas está totalmente errado.
Irmão, totalmente fora do que é a Bíblia isso aí. Está totalmente fora. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? E continua sendo meu irmão. No versículo 16, o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Quando nós falamos de paz, acho que a gente geralmente tem falou de paz, a sensação que nós temos, né, irmão? Acho que é uma sensação de paz, tranquilidade, satisfação. Aquele bem-estar, né, que vem quando a gente, quando tudo está bem, né? Está tudo bacana, estou em paz. Tudo bem na minha casa, tudo bem com meus filhos, tudo bem no meu trabalho, tudo bem com a minha família. Mas essa definição de paz, irmãos, é algo meio que superficial. Porque um sentimento calmo, tranquilo, pode ser produzido por muitas coisas. Pode ser produzido por mentira, engano, uma dose grande de sorte, né? Ausência de conflito, não estou brigando com ninguém, não estou com problema nenhum. Tive uma boa noite de sono, hoje eu estou em paz, tive uma boa noite de sono, dormi bem. Só que a gente tem que entender, irmão, que esse tipo de paz, ela é uma paz passageira. Porque quem não tem problema hoje pode ter amanhã. Está tudo bem na família hoje, amanhã pode não estar. Amanhã um investimento teu pode dar errado. Aí acabou a paz, não é verdade? Um momento de ansiedade por algo parece que já quebra a paz. Né? Aquela sensação de paz parece que acaba quando nós estamos ansiosos por alguma coisa. Alguma circunstância que muitas vezes sai do nosso controle. Né? Estamos indo trabalhar, o veículo quebra, pegamos um congestionamento, vemos que não vamos chegar no trabalho no horário. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque a verdadeira paz, ela é espiritual. A verdadeira paz é no Espírito. E essa verdadeira paz que é no Espírito, ela é completamente diferente dessa paz humana que é frágil. A paz espiritual, irmãos, ela é a certeza, confiança de que tudo está bem entre nós e Deus. Essa precisa ser a nossa verdadeira paz. Nossa verdadeira paz, ela precisa ser essa. Não essa paz simplesmente humana. Não essa paz que simplesmente é uma sensação. Mas a nossa verdadeira paz, ela precisa ser a paz que diz em nossos corações, em nosso espírito, que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus. Porque essa paz, irmãos, que vem através do amor de Deus, é uma paz que nenhuma circunstância pode roubar de nós.
Porque essa paz era dada a nós pelo próprio Deus. Essa paz é aquela paz que excede todo o entendimento. Todo entendimento. Você está em guerra na tua casa. Você está com problemas financeiros. Você pegou o trânsito e vai chegar atrasado no trabalho. Mas isso não vai tirar a tua paz. A paz verdadeira, circunstância nenhuma tira de nós. A paz que nós temos, irmãos, é a paz do conhecimento que em Cristo nossos pecados foram perdoados. E que nós vivemos uma bênção presente em nossas vidas. E essa bênção, ela é abundante. Essa paz é abundante, mesmo com problemas. Porque essa é a paz que somente aqueles que são filhos de Deus podem desfrutar. Somente os filhos de Deus podem desfrutar dessa paz, desfrutam dessa paz. A palavra do Senhor Jesus em Romanos 5:1 vai dizer assim, que tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração de Paulo pelos Tessalonicenses é: o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todos os tempos e em todas as formas, que o Senhor seja com vocês. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente desfrutar dessa paz. Vivendo a vontade de Deus, trabalhando arduamente, se necessário, para manter o nosso sustento. Como Paulo diz, admoestando-nos aqueles que vivem desordenadamente. Porque isso faz parte da nossa vida com Deus. Admoestar-nos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, alegrarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros. Tudo isso faz parte do contexto daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Porque aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são membros uns dos outros. Nós não somos autônomos. Nós estamos ligados uns aos outros. E se alguém não trabalha, vai ser pesado para alguém. Mas também nós entendemos que o necessitado precisa receber a ajuda de alguém. O Paulo vai, no versículo 18 desse texto, irmãos, ele vai falar algo que nos remete ao versículo 2, ao capítulo 2 dessa epístola. Ele vai dizer: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que eu escrevo. O porquê que o Paulo escreve isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para o capítulo 2, tinham pessoas escrevendo mentiras, dizendo que provinham de Paulo, dizendo que o Senhor já havia vindo. Então Paulo ele vai dizer assim, olha, Paulo é maravilhoso, irmãos. Ele vai dizer, ó, é assim que eu escrevo. A minha escrita é dessa forma. Então, vocês precisam reconhecer o que eu escrevo. Eu, Paulo, escrevo essa saudação do meu próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. Aí ele fala, é dessa forma que eu escrevo. É dessa forma que eu escrevo. O que estão escrevendo para vocês aí, dizendo que Cristo já veio e vocês ficaram, é mentira. Olhem para a escrita, vê se é da mesma forma que essa pessoa escreve. Vê se é da mesma forma que eu escrevo. E ele termina essa carta dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A graça do Senhor Jesus
que a graça do Senhor esteja sempre sobre a igreja. O favor imerecido de Deus não se aparte da vida de vocês. Olhar para a palavra de Deus, irmãos. Como o apóstolo Paulo nos diz aqui. Olhar os pormenores desse texto. Nós temos que tirar muitos aprendizados dessa epístola que nós finalizamos com a graça de Deus no dia de hoje. O nosso Senhor, Ele virá. Mas Ele ainda não veio. Haverá sinais da volta dele. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, haverá uma grande apostasia. Um dia desse eu estava vendo uns vídeos na internet e eu estava vendo um vídeo do pastor Paulo Júnior, um corte, que ele dizia assim, nós já estamos vivendo essa grande apostasia. E ele diz assim, nós estamos vendo um monte de igreja cheia, mas só que igrejas cheias de pessoas, mas sem a presença de Deus. Estamos vivendo um tempo de apostasia, só que um tempo de apostasia de igreja cheia, onde pessoas procuram lugar onde o Senhor não é presente ali. Isso é apostatar, isso é apostasia. É procurar mestres segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas que verdadeiramente olham para Cristo através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Meu Deus e meu Senhor, eu louvo o teu santo nome, Pai, porque, mais uma vez, nós, como teu povo, como tua igreja, meditamos, Senhor, nessa epístola santa, nesse livro santo, que o Senhor escreveu através do apóstolo Paulo, trazendo ricos ensinamentos para nós, mostrando uma igreja que foi alcançada, uma cidade que foi alcançada pela pregação do Evangelho, como a cidade de Tessalônica, onde em um curto espaço de tempo da pregação do Evangelho, muitas vidas se converteram ao Senhor. Muitos eleitos foram chamados naquela cidade através da pregação. Eu louvo o teu santo nome, Senhor, pelos ricos ensinamentos que podemos compartilhar como irmãos durante a leitura dessas duas epístolas. O Senhor é bendito, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dirige através da tua santa palavra. E o que eu gostaria nessa manhã de pedir para o Senhor, paz, Senhor, é que nós possamos ter essa paz que excede todo entendimento. Porque essa paz, ela é para aqueles que, como o Senhor fala na tua palavra, tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E porque nós temos essa paz que não é uma paz passageira ou facilmente destruída, porque fomos justificados. Nós temos paz com o Senhor porque o teu Filho naquela cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Então hoje nós, que éramos inimigos, nós que estávamos longe, hoje nós estamos perto. E por isso, louvamos o teu santo nome nessa manhã. Glórias, glórias ao teu nome, ó Deus bendito e eterno. Glórias ao Senhor pela tua palavra. Nos conduz em uma vida de amor à tua palavra,
de amor ao teu Filho. Nos conduz em uma vida, Senhor, em que nós, cada dia mais, possamos buscar nos santificar. Porque também o Senhor nos falou que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nos conduza, Deus eterno, para a louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez, amados.